Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre os operadores normais e diagonalização desses operadores, que basicamente vai ser o teorema espectral no caso complexo. Eu vou começar aqui com a definição de um operador ser normal. Significa que existe o adjunto, que a gente sabe que sempre acontece se V tem dimensão finita, por exemplo, e o adjunto comuta com T. Se eu fizer T bola T estrela, é igual a T estrela bola T. Em geral, operadores, mesmo o operador definido no mesmo espaço, ele não precisa comutar dois operadores diferentes, nem no caso de matriz, mas quando comuta T com T estrela, é o que a gente diz que o operador é normal. No caso de matrizes, uma matriz N por E é dita normal se ela comuta com a sua transposta conjugada. Beleza. Aí vem a primeira observação. Se o operador for autoadjunto, então lembra, autoadjunto T igual a T estrela. Então, obrigatoriamente ele é normal. Isso é bem simples de verificar, porque se T é igual a T estrela, T bola T estrela vai ser T bola T, que é a mesma coisa que T ao quadrado. E aí é o mesmo operador, ou seja, isso aqui é o T estrela, e por outro lado, isso é o T bola T, eu posso olhar para esse sendo T estrela. Então, comuta. Então, é normal. E toda matriz hermitiana é normal. O que seria a matriz hermitiana? É, só relembrando, o caso que a transposta conjugada é igual a A. No caso real, quando as entradas são reais, né, o conjugado não altera nada. Então, é o caso que A é igual a A transposta, que é o caso que a matriz é simétrica. Lembra que essa matriz ela está bem relacionada com o adjunto. E no caso real, o adjunto está relacionado com a transposta da matriz. Em que sentido? No sentido que, se eu tiver uma base B ortonormal, então a matriz de T estrela na base B vai ser a matriz de T transposta conjugada. No caso, então, operador autoadjunto, T igual a T estrela, está relacionado com matriz hermitiana, que é a transposta conjugada é igual a ela mesma. Operador normal está relacionado com matriz normal. E aí também a gente já tira essa segunda observação aqui. Que o operador é normal sem somente ser a sua matriz em qualquer base ortonormal vai ser uma matriz normal. Então vamos ver nesse exemplo aqui. Nesse exemplo está considerando C2. Quando não fala nada explicitamente, o padrão é considerar como C espaço vetorial. E quando se trata de produto interno, quando não fala nada, o padrão é considerar o produto interno usual. No produto interno usual, a base canônica, que é a que está sendo considerada aqui, é ortonormal. Então, a gente pode determinar se esse operador T ele é normal ou não, simplesmente fazendo a conta com a sua matriz aqui, ó, matriz de T na base C, porque C é uma base ortonormal. Então, um jeito de verificar se esse operador é normal é vendo se essa matriz é uma matriz normal. E como que eu verifico se a matriz é normal? Eu tenho que fazer o produto da própria matriz com a sua transposta conjugada. No caso aqui, todas as entradas são reais, então conjugado não vai afetar. Eu só vou ter que colocar a matriz transposta aqui. Faz esse produto, vê quanto é que dá. Vai dar 4 mais 1, 5. 2 menos 2, 0. 2 menos 2, 0. 1 com 4, 5. Agora eu faço o produto dessas matrizes, só que na outra ordem. E verifico se dá a mesma coisa ou não. Vamos ver aqui. Vai dar 4 com 1, 5. Menos 2 com 2, 0. Menos 2 com 2, 0. E 1 com 4, 5. Deu igual. Então, isso significa
que esta matriz é normal. Essa matriz aqui. Então, se ela é normal, como C é base ortonormal, significa que C é normal, que ele comuta com o seu adjunto. Continuando, esse primeiro resultado aqui, ele vai meio que dar uma justificativa do porquê do nome normal, quando um operador comuta com o seu adjunto. O motivo está aqui. Um operador, ele é normal, C e somente C, norma de T de V é igual a norma de T estrela de V para todo V. Não confundam com isometria. Para ser isometria, a gente tem que ter que um operador preserva a norma. Norma de T de V é igual a norma de V para todo V. Não é isso que está dizendo aqui. Aqui o que está dizendo é que a norma de T de V é igual a norma de T estrela de V para todo V. Isso é uma equivalência. Se e somente se o operador for normal, essas normas são iguais. Então vamos ver como que a gente demonstra isso. Vamos fazer primeiro aqui a ida. A ida a gente está supondo que o operador é normal e a gente quer provar essa igualdade das normas. Bom, vamos partir aqui da norma de T de V e ver o que a gente obtém. Vou trabalhar aqui com a norma ao quadrado, só para não ter que ficar colocando a raiz. Se eu tiver a igualdade das normas ao quadrado, vai ter a igualdade das normas. Então, o que é a norma ao quadrado? É o produto interno do vetor com ele mesmo. Agora, usando a definição de operador adjunto, ele é um operador tal que T de V com qualquer outra coisa vai ser V com T estrela dessa outra coisa. Então, eu cheguei, aqui fica V, T estrela, bola T de V. Eu estou supondo que o operador é normal, então eu vou poder trocar essa ordem aqui se eu quiser. Mas vamos fazer agora com T estrela, para ver o que vai ser o mais conveniente. Pegando ao quadrado, aqui vai ficar T estrela de V, T estrela de V. E agora, novamente, pela definição de adjunto, aqui vai ficar T de T estrela de V com V. Porque, ó, vamos olhar daqui para lá. T de qualquer coisa com outro vetor vai ser essa qualquer coisa com T estrela do outro vetor. Então, dá exatamente essa igualdade. Agora aqui, vamos usar que é normal e trocar essa ordem aqui. Aí eu vou escrever então como T estrela, bola T de V com V. Então eu já cheguei quase na igualdade. Mas o que está faltando? Para inverter a ordem, eu tenho que colocar um conjugado. Tá falando nada se o meu espaço é real ou complexo. Então, a princípio, para eu inverter a ordem no produto interno, eu preciso colocar esse conjugado. Só que, definição de produto interno e de norma. O produto interno de um vetor com ele mesmo sempre é real, mesmo que o espaço seja complexo. Então, o produto interno de um vetor com ele mesmo sempre é real e é positivo se e somente se o diferente de zero, e zero no caso que eu coloco o vetor nulo aqui. Consequentemente, a norma ela sempre é um número real, norma de qualquer vetor. Então, usando isso, eu já sei que isso daqui é real, assim como isso daqui. Então, se isso daqui é real, beleza, eu posso só trocar a ordem sem me preocupar com esse conjugado. E aí sim eu chego na igualdade das duas coisas. Está aprovada a ida. Vou apagar esse pedaço aqui para caber a volta. Para a volta, então a gente parte dessa igualdade das normas. E a gente quer mostrar que o operador é normal. Então vamos aqui escrever o que a gente tem. Que vale essa igualdade para todo vetor no espaço. Colocando ao quadrado, isso daqui vai me dar que
T de V com T de V é igual T estrela de V com T estrela de V. Essa linha que eu escrevi aqui em cima, ela é equivalente a escrever que V, T estrela, T de V, esse é o primeiro produto interno, e aqui no segundo, eu posso escrever também V com T de T estrela de V. Porque, novamente, usa que esse cara aqui, ele é real, né? Então, se eu quiser, eu posso inverter essa ordem aqui. E aí, invertendo essa ordem, a gente vai daqui para cá, simplesmente com a definição de operador adjunto. Então, eu fiquei com essa igualdade. Agora, passando esse lado para o outro lado da igualdade, eu vou ficar com essa aqui. Porque aí eu coloco em evidência no produto interno, T estrela com T menos T, T estrela. Isso tudo aplicado em V é zero. E isso vale para todo V em V. Então, eu vou usar o seguinte resultado. Eu vou considerar S, esse operador aqui, T estrela bola T, menos T bola T estrela. Então, em primeiro lugar, vocês verificam que esse S ele é autoadjunto. Por quê? Toma um adjunto aqui nessa composição e diferença, e aí usa as propriedades. O adjunto da soma é a soma dos adjuntos, e o da composta, né? Como é que a gente distribui. Então, fazendo essa continha, é fácil verificar que S é autoadjunto. E se S é autoadjunto, então aqui eu estou com o meu operador S. Aí é uma propriedade da seção anterior. E se eu tiver um operador que satisfaz isso para todo V em V e é autoadjunto, isso obrigatoriamente implica esse operador ser operador nulo. Então, no caso, usando esse resultado, agora eu vou apagar aqui, eu concluo que S é igual a zero, só que S igual a zero implica que T estrela bola T é igual a T bola T estrela. E aí está demonstrado. Então, assim, só reforçando, aqui a gente tem uma outra maneira de verificar se um operador é normal ou não. Continuando, próximo resultado tem um parecido com esse no caso de autoadjunto. No caso de autoadjunto, o que a gente tinha é que todos os autovalores eram reais, e aqui a gente não tem como garantir isso, e não necessariamente vai ser. Mas a gente tem essa condição 1 aqui, que diz: se eu tiver lambda, um autovalor, V um autovetor, porque ele aqui é não nulo. Então, T de V é lambda V. Então, lambda é autovalor, V é autovetor. Então, isso implica que esse mesmo vetor V, ele vai ser autovetor do T estrela, e o autovalor associado, se lambda é autovalor em T estrela vai ser o lambda barra. E o item 2 diz que se eu tiver dois autovetores, V1 e V2, associados a autovalores distintos, obrigatoriamente eles são ortogonais. E essa propriedade ela também é válida para operador autoadjunto. Ela é válida para autoadjunto e continua sendo válida para normal. O que a gente perde do autoadjunto para o normal é a garantia que os autovalores são reais, o que não necessariamente vai ser. Então, vamos demonstrar aqui esse primeiro item. Para o primeiro, a gente vai usar o resultado anterior. Como a gente já está supondo que o operador é normal, a gente sabe que vale essa igualdade aqui das normas. Então, eu vou usar essa igualdade, mas não para o T. Para o T menos lambda identidade. Eu vou considerar esse operador aqui. Pode até dar um outro nome para ele, S. Tá, para usar o resultado anterior para S, eu preciso verificar que o S é normal.
Aí, se eu vou deixar como exercício para vocês, uma vez que você tem o S descrito dessa maneira, é fácil de escrever quem que é o S estrela. O S estrela vai ser, toma o adjunto aqui. Adjunto da soma é a soma dos adjuntos. Então, vai ficar T estrela menos o adjunto desse cara aqui, lambda identidade. O adjunto de um escalar vezes um operador vai ficar lambda barra, é o conjugado desse escalar, vezes o adjunto do operador. Só que o adjunto do operador identidade é ele mesmo. Então, é esse aqui que vai ser o S estrela. E aí deixo como tarefinha para vocês verificarem que S comuta com S estrela. Aí, uma vez que S é normal, eu sei que S de V é igual a norma em norma. A norma de S de V é igual à norma de S estrela de V. Isso vale para qualquer vetor, mas eu vou querer aplicar aqui para esse meu autovetor. Então, para esse meu autovetor, eu vou ficar... O que é o S de V? S é T menos lambda identidade. Se o T de V é lambda V, então esse operador aqui, o S, aplicado em V, vai ser zero. Ser zero porque vai ficar T de V, que é lambda V, menos lambda V. Então, vai dar zero. Então, o S de V deu zero. Isso aqui, por outro lado, é igual ao S estrela aplicado em V. Mas o que é o S estrela? Ó, tá calculado aqui. Vai ficar T estrela de V menos lambda barra V. E isso é igual a zero. Se isso é zero, T e somente C, o que está dentro da norma é zero. Porque o único vetor que tem norma nula é o vetor nulo. Então, isso é zero, ou seja, T estrela de V é lambda barra V. Obtive exatamente o que eu queria. Agora, para o item 2. Quero provar que os autovetores associados a autovalores distintos são ortogonais. Então, quero provar que esse produto interno aqui, V1 com V2, é zero. Isso é o que eu quero. Vamos trabalhar com ele. Eu vou colocar aqui o lambda 1, multiplicando, porque eu tenho que usar o lambda 1, o lambda 2, usar que eles são autovetores. Então, colocando o lambda 1 aqui, eu posso passar ele para dentro da primeira coordenada do produto interno. Lambda 1 V1 é a mesma coisa que T de V1. Agora, eu vou usar definição de adjunto. Por definição de adjunto, isso aqui é V1, T estrela de V2. Agora, aqui, eu vou usar o item 1. E é por isso que vai entrar ali a propriedade de ser normal. Eu não poderia garantir que T estrela de V2 vai ser lambda 2 barra V2 sem o item 1, e o item 1 usa que é normal para demonstrar. Então, precisa sim da hipótese de ser normal. Porque o que eu sei? TV2 é lambda 2V2 para T. Mas para garantir que para T estrela ele vai ser um autovetor e o autovalor é o lambda 2 barra, eu estou usando o item 1 que usa que é normal. E aí agora, um escalar na segunda coordenada do produto interno, eu tiro para fora tomando o conjugado. Então, tomando o conjugado do conjugado, vai ficar o próprio escalar com V1, V2. Passando para o outro lado da igualdade, eu vou ficar com lambda 1 menos lambda 2 vezes o produto interno de V1 com V2 é zero. Por hipótese, os autovalores são distintos. Então, isso aqui é não nulo. Ou seja, V1 com V2 que é zero. Portanto, os vetores são ortogonais. Agora vem o teorema espectral no caso complexo. Então, ele que vai dar a equivalência de quando existe uma base ortonormal de autovetores.
Lembra lá no caso real, a gente tinha que existe uma base ortonormal de autovetores, C e somente C, o operador autoadjunto. Aqui no caso complexo, esse C e somente C vai ser com o operador ser normal. Então vamos demonstrar a ida. A ida a gente vai supor que T é normal. E eu quero provar que existe base ortonormal de autovetores. Eu vou fazer isso por indução na dimensão de V. A dimensão de V aqui ó, é um n maior ou igual que 1. Então, em primeiro lugar, só observar que, como eu estou num espaço complexo, o polinômio característico ele sempre tem raiz. Tem raiz implica existe autovalor. E implica existe autovetor. Então, pelo menos um autovalor vai ter e pelo menos um autovetor associado. Então, vamos já partir de V um autovetor. Vou chamar ele de V1. Então, agora sim, vamos fazer indução sobre a dimensão n. No caso, n igual a 1. Se a dimensão do espaço é 1, então pegando a base, que é esse autovetor dividido pela norma, só para ficar de norma 1. Isso daqui já é base ortonormal, formada por autovetores de T. Então, está demonstrado caso n igual a 1. Agora, vamos supor que vale para n menos 1 e vamos demonstrar para n. Então, é a hipótese de indução. Eu vou chamar de W o espaço gerado por esse autovetor. Então, tem um subespaço de V. Eu sei que V se escreve como W mais W ortogonal. Então, tem essa decomposição de V. Aqui tem dimensão 1, então aqui vai ter dimensão n menos 1. Qual que vai ser a ideia? A ideia vai ser, considera o T restrito ao W ortogonal. Se eu fizer essa restrição, o domínio vai ser o W ortogonal. O contradomínio, a princípio, é V. Não é direto, não vale para qualquer subespaço, que se eu restringir, a imagem vai cair no próprio subespaço. Quando isso acontece, é o que a gente chama de ser T invariante. Mas, nesse caso aqui, pelo fato do V1 ser um autovetor, eu vou conseguir provar que a imagem de T restrita a W ortogonal cai em W ortogonal. Então, vamos demonstrar isso. Aí, uma vez demonstrado isso, aí vai ficar simples de concluir. Porque se T já era normal, T comuta aplicado em qualquer vetor de V, em particular vai comutar aplicado nos vetores de W ortogonal. Então, eu vou ter um operador normal, num espaço de dimensão n menos 1, aplico a hipótese de indução. O principal aqui mostrar é que o T de vetores de W ortogonal vai estar contida em W ortogonal. Como que a gente demonstra isso? Vamos pegar um vetor qualquer em W ortogonal, calcular o T dele e provar que ele cai em W ortogonal. Para provar que o T de U está no W ortogonal, eu tenho que pegar um vetor qualquer em W e provar que esse produto interno é zero. Só que quem que é o W? W ele é o gerado pelo V1. Eu posso simplesmente verificar com o V1, porque é uma base de W. Se isso daqui for zero, eu garanto que T de U está no W ortogonal. Mas vamos lá. Então, T de U com V1 usa a definição de adjunto. T estrela de V1. Agora, aqui que eu vou usar o fato que T é normal. Porque eu vou trocar T estrela de V1 por lambda 1 barra V1, onde o lambda seria o autovalor associado, né? T de V1 é lambda 1 V1. Quando eu tenho
um operador normal e um autovetor, ele também vai ser o autovetor do T estrela com o lambda barra como autovalor. Então, aqui eu precisei do normal para usar essa igualdade. E agora eu vou tirar esse escalar do produto interno, sai sem o conjugado. Então, aqui eu fiquei com U com V1. Mas eu, por hipótese, eu tomei o U no W ortogonal. Então, ele é ortogonal a todo mundo de W. Então, ele é ortogonal ao V1. Isso aqui vai ser 0. Então, tá demonstrado. Ó, peguei um vetor U no W ortogonal, provei que o T dele também é ortogonal a uma base de W, né? Então, vai ser ortogonal a todo mundo de W. Ou seja, o T de U pertence ao W ortogonal. E aí fica bem definida aqui essa restrição. Essa restrição ela vira de fato um operador linear em W ortogonal. É um operador linear que é normal e eu tenho a dimensão do W ortogonal n-1. Então, por hipótese de indução, existe uma base, vou chamar de V2 até Vn, base ortonormal de W ortogonal formada por autovetores de T. Aí agora para concluir é simples. Junta esses n-1 vetores aqui com esse 1. Como essa soma aqui é direta, ó, de W com W ortogonal, quando eu juntar uma base daqui com uma base daqui, vai virar uma base do espaço inteiro, que é uma base ortonormal de autovetores. Esses aqui, entre eles, já são ortonormal, e eles todos são ortogonais ao V1, porque eles estão no W ortogonal, e o W é gerado pelo V1. Então, aqui está demonstrado. E por último, de resultado dessa seção, é a decomposição espectral de matriz no caso complexo. Então, no caso complexo, se a gente tiver uma matriz normal, eu consigo decompor ela desta maneira, tem uma lambda diagonal e a U é uma matriz unitária. O que é uma matriz unitária? É que a inversa é igual à transposta conjugada. Então, eu consigo decompor a minha matriz N desta forma. Uma unitária vezes uma diagonal, vezes a inversa da unitária, que é a transposta conjugada. Lembra lá, fazendo paralelo com o caso real? Eu tenho assimétrica, então eu consigo decompor como uma P, D, P transposta, onde P é uma matriz ortogonal. P-1 é igual a P transposta e a D diagonal. Como que eu faço para obter essa decomposição? Eu tenho que, a partir da matriz N, achar os autovalores e autovetores associados. Os autovalores, eles vão ser exatamente os elementos da diagonal principal dessa matriz aqui. Então, lambda 1 até lambda n, que aparece na diagonal principal, são os autovalores. E para formar a matriz U, eu vou pegar uma base B que seja ortonormal de autovetores. Se eu tiver uma base ortonormal de autovetores, lembra como é que a gente faz o paralelo? Estou partindo aqui da matriz N. Eu vou escrever ela nessa decomposição espectral. Então, aqui aparece a matriz dos autovalores. Se eu for pensar em operador, eu posso, por exemplo, definir esse operador Tn de C, N para Cn, que faz o quê? Pega um vetor V e leva na matriz por N. Se eu fizer isso, considerando C a base canônica, a matriz de T na base canônica vai ser exatamente N. E aí, tomando a base ortonormal de autovetores, essa matriz diagonal vai ser exatamente a matriz de T nessa base de autovetores. Aqui é a matriz de T na base canônica. Então, aqui aparece a matriz de mudança de base da canônica para de autovetores. Aqui eu estou autovetores com autovetores.
e de autovetores para canônica. É assim que eu faço essa mudança. Qual dessas duas que é mais fácil de descrever? Essa M aqui. Essa M eu já vou chamar de U. Por quê? Basta pegar os autovetores ortonormais e colocar nas colunas. É assim que eu faço a matriz de mudança de base de B para canônica. Aqui, quem aparece é a inversa de U. Só que aí entra uma outra propriedade. Se eu tiver duas bases ortonormais, a matriz de mudança de base entre elas é unitária. Então aqui, ao invés de inversa, a inversa vai ser transposta conjugada. Então eu fico com essa decomposição que aparece ali na decomposição espectral. Eu só consigo garantir essa decomposição com uma matriz unitária porque a matriz é normal, o que me garante base ortonormal de autovetores. Se fosse simplesmente uma base de autovetores que não é ortonormal, aí eu teria a matriz diagonal, o inversa. Mas como tem base ortonormal, então eu tenho matriz diagonal, transposta conjugada. Então é aí que entra o ganho por estar com uma base ortonormal. Agora vamos passar para esse exemplo aqui. Calcular a decomposição espectral dessa matriz A. Então está dado que A e B são reais, B é diferente de zero. Como que eu faria aqui esse exercício? Em primeiro lugar, eu preciso achar os autovalores da matriz. Então eu preciso calcular o polinômio característico, que é o determinante de A menos x vezes a identidade. Fica o determinante dessa matriz A menos x, A menos B menos B. Vai dar A menos x ao quadrado mais B ao quadrado. Abrindo aqui, a gente fica com x quadrado menos 2ax mais A ao quadrado mais B ao quadrado. Para achar os autovalores, eu preciso achar as raízes desse polinômio. As raízes vão ser 2a mais ou menos raiz quadrada aqui. O 4a ao quadrado menos 4a ao quadrado vai cancelar, só vai sobrar menos 4b ao quadrado. E isso tudo dividido por 2. Então, ou seja, vai ficar a mais ou menos i vezes módulo de b. Então, as raízes são complexas, não reais. Aqui, tanto faz, se o b for positivo ou negativo, posso simplesmente escrever na forma a mais ou menos i vezes b. E se o b for positivo, esse módulo é ele mesmo, aí eu vou ter a raiz a mais ib, a menos ib. Se o b for negativo, então eu vou ter a menos ib, a mais ib. Então, de qualquer maneira, são essas duas. Então, eu tenho esses dois autovalores. O primeiro é o a mais i vezes b, e o segundo é o a menos i vezes b. Agora, para achar a decomposição, eu preciso dessa matriz U. Quem que é essa matriz U? É a matriz cujas colunas são autovetores ortonormais. Então, vou precisar encontrar quem são os autovetores associados. Sei que vai ter um autovetor associado ao lambda 1 e um associado ao lambda 2. Mas aí eu preciso determinar. No caso do lambda 1, eu vou pegar a matriz A, vou subtrair menos lambda 1 na diagonal principal, que vai ficar A menos B, aqui vai ficar B, aqui vai ficar menos B, e aqui vai ficar A menos IB. Quero achar quem que são os vetores x, y. No caso, x e y são complexos, tal que isso daqui fica zero. Fazendo aqui, ó, cancelando isso, eu vou ficar com menos IB, B, B e menos IB. Então, se vocês observarem, uma linha é múltiplo da outra. É só multiplicar a segunda linha por I, vocês vão obter a primeira. Uma linha múltipla da outra, eu só preciso considerar uma equação. Por exemplo, vou considerar a primeira, que vai me dar essa aqui. Ou seja, y tem que ser i vezes x. Então, por exemplo, eu posso considerar esse autovetor aqui. X igual a 1, o y vai ser i. Achei o autovetor associado ao lambda 1.
Fazendo a mesma ideia para o lambda 2, não vou fazer todas as continhas aqui, mas vocês vão chegar no seguinte autovetor: 1 e menos i. Qualquer múltiplo desse daqui que vocês obtiverem vai estar correto. E mesmo que seja um múltiplo por um número complexo, porque eu estou fazendo a decomposição nos complexos. Então, eu vou considerar que eu posso multiplicar por complexo, posso ter entrada complexa. Esqueci de comentar, se vocês olharem para a matriz A, ela não é simétrica, como o B é não nulo. Então, eu não consigo fazer a decomposição espectral real, que vai garantir que eu tenho uma ortogonal vezes uma diagonal vezes essa ortogonal transposta. Mas se vocês fizerem a continha, vocês verificam que é uma matriz normal. Então, A é normal. Então, eu garanto que eu consigo fazer a decomposição espectral complexa. Bom, aqui já ficou claro que eu não vou conseguir fazer a decomposição real, porque os autovalores são complexos. Se fosse simétrica, todos os autovalores são reais. Beleza, aí eu tenho o V1 e V2. E agora, é só pegar e colocar o V1 e o V2 nas colunas da U? Não. Se eu fizer isso, eu consigo uma decomposição da forma A igual a U, diagonal, U menos 1. Isso eu consigo. Eu diagonalizei e peguei uma base de autovetores. Mas eu quero fazer a espectral. Para a espectral, eu quero que no lugar da inversa eu tenha transposta conjugada. E aí, para isso acontecer, eu preciso que a base seja ortonormal. Não pode ser uma base de autovetores qualquer. Tem que ser uma base ortonormal. Eu nem preciso verificar que o V1 é ortogonal ao V2, por causa desse resultado aqui, ó. Se eu tiver autovetores associados a autovalores distintos, obrigatoriamente eles são ortogonais. Mas se quisesse ter certeza, só para ver se não errou em nenhuma conta, vocês poderiam calcular o produto interno do V1 com V2 e tem que verificar que isso daqui dá zero. Quer verificar? É facinho aqui, ó. Como que é o produto interno nos complexos? Primeira coordenada vezes a primeira conjugada do segundo vetor, mais segunda coordenada do primeiro vetor, vezes a segunda coordenada conjugada do segundo vetor. Ou seja, o que ficou aqui? Ficou 1 i ao quadrado, que é menos 1, então deu zero. Beleza. Mas não precisava, já vai automaticamente ser quando que você precisaria ortogonalizar. Quando é um caso que eu tenho um alto espaço com dimensão maior que 1. Então, associado ao mesmo alto valor, eu posso ter, não aqui nesse caso, né, mas numa outra matriz com dimensão maior, eu posso ter autovetores LI mais de 1 associado ao mesmo alto valor. Aí, na hora de obter a base ortogonal, vocês precisariam ortogonalizar esse conjunto de autovetores associados ao mesmo alto valor. Mas associados a autovalores distintos, já vai ser ortogonal. Se for normal ou simétrica, né? É o normal ou autoadjunto. Mas aí tá faltando normalizar os vetores. Então, eu tenho que calcular quem que é a norma de V1 ao quadrado vai ser produto interno do vetor com ele mesmo. Então, vai ficar 1 vezes 1 barra mais i vezes i barra. Vai dar 2. E do V2, mesma coisa, vai ficar 1 vezes 1 barra mais menos i vezes menos i barra. Lembrando que o produto de um complexo com o seu conjugado sempre é o módulo dele ao quadrado, né? Então aqui fica 2 também. Ou seja, a norma de V1 é raiz de 2, a norma de V2 é raiz de 2 também. Então a base ortonormal de autovetores que eu vou considerar vai ser o V1 sobre raiz de 2. Então aqui vai ficar 1 sobre raiz de 2 e sobre raiz de 2. E o V2 também sobre raiz de 2. Essa é uma base ortonormal de autovetores.
Agora sim, eu vou tomar a matriz U, onde eu coloco nas colunas os vetores ortonormais. Então, vou colocar esse primeiro aqui, 1 sobre raiz de 2 e sobre raiz de 2 na primeira coluna. Na segunda coluna, 1 sobre raiz de 2 menos I sobre raiz de 2. Como essa base é ortonormal, os vetores são ortogonais e tem norma 1. Então, automaticamente, essa matriz é unitária. Lembra a outra equivalência para ser unitária? As colunas têm que ser vetores ortonormais ou as linhas serem vetores ortonormais. E aí isso já segue do fato da B ser uma base ortonormal. Então, eu já sei que a inversa da U vai ser a transposta conjugada. E agora eu consigo, se eu quiser escrever a decomposição da matriz A, B menos B, A. Ela vai ser a matriz U. Aqui vai aparecer a matriz diagonal com os autovalores na diagonal principal. Só tem que tomar cuidado de colocar na ordem. Primeiro autovalor que aparece aqui é o correspondente ao primeiro autovetor que está na primeira coluna de U. O V1 ele é o autovetor associado ao lambda 1. O V2 ele é autovetor associado ao lambda 2. E aqui fica diagonal. E aqui a transposta conjugada. A transposta não muda nada na diagonal principal, a conjugada vai mudar esse sinal aqui. Esses dois eu vou trocar de lugar e tomar o conjugado. Então vai ficar menos I sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Se quiser ter certeza que não errou em nenhuma conta, nada, faz essa multiplicação aqui e confere se está dando certo. Mas se fez tudo direitinho, é isso daí que tem que fazer para achar a decomposição espectral. Continuando, eu separei mais um exemplo aqui, esse exemplo 2, só que eu não vou fazer todos os detalhes de todas as contas, senão vai ficar muito grande. Mas vou dar as ideias, pelo menos aqui. Então, dá o P2, esse espaço, com esse produto interno aqui. E dá esse operador T. Está descrito aqui explicitamente. E aí pede, determine o T estrela, diga se a isometria é autoadjunta ou normal ou nenhum deles. Como que a gente determina T estrela? Tem várias maneiras de determinar. A gente pode partir da definição, T de U com V é U T estrela de V. Temos essa igualdade. Aí substitui um vetor genérico U, substitui um vetor genérico V. Trabalha com esse produto interno. Tenta ajeitar de modo que aparece o U aqui na primeira coordenada. O que aparecer na segunda vai ser o T estrela de V. É uma maneira, mas aqui vai ficar uma conta meio grande. Outra maneira. Determina uma base ortonormal de V. E aí, a partir dessa base, né, ela vai ter 3 vetores, V1, V2, V3, que é a dimensão de V. A gente pode usar aquela expressão, e que é o T estrela de um vetor qualquer. Ele é o somatório, I de 1 até 3, T de VI com U conjugado vezes VI. Só que para isso precisa que a base seja ortonormal. Ou uma terceira maneira é, uma vez que a gente tem a base ortonormal, a gente consegue calcular a matriz do adjunto em função da matriz de T, que é a transposta conjugada. No caso aqui, como eu estou num espaço real, tira esse conjugado, vira a transposta. Então, para isso valer, também precisa ser uma base ortonormal. Eu acho que o jeito mais fácil de fazer aqui, e também que a gente vai conseguir responder as outras perguntas, é usando a matriz. Porque aí com a matriz, a gente já consegue ver também se é autoadjunto, que é se a matriz for simétrica. Ver se a isometria, que é se a matriz for ortogonal, né? Se as linhas forem vetores ortonormais ou as colunas. E o normal, aí a gente vai ter que fazer a continha da multiplicação para ver se comuta. Eu acho que é o jeito mais simples, mas mesmo assim dá um pouquinho de conta aqui.
Porque, em primeiro lugar, a gente precisa da base ortonormal. Se a gente partir da base canônica, 1x, 2, vamos verificar se ela é ortonormal. Primeiro ortogonal, vou calcular o produto interno de 1 com x. De 1 com x vai ficar, ó, produto dos dois polinômios aplicado em 0 vai ser 1 vezes 0. Dois polinômios aplicado em 1. Um polinômio constante aplicado em qualquer coisa é ele mesmo, né? Vezes x aplicado em 1. Mais os dois polinômios aplicados em menos 1. Beleza, deu 0. Agora vamos ver 1 com x2. Aí vai ficar o 2 diferente de 0. Ou seja, essa base já não é ortogonal. Vamos calcular aqui já quanto que dá o x com x quadrado, para a gente ver. Vai ficar 0. Então, olha só. Esse com esse já é ortogonal. E o x com x2 também já é. Eu vou ter que ortogonalizar basicamente o x2 com 1. Então, não vai dar tanto trabalho. Vou já calcular aqui quanto que é a norma de 1 ao quadrado. É o produto interno dele com ele mesmo. Então, vai ficar 1, aplicado em 0 é 1 também, aplicado em menos 1 é 1 também, vai dar 3. A de x, aplicado em 0 dá 0, aplicado em 1 vai dar 1, aplicado em menos 1 vai dar menos 1 ao quadrado, porque é aplicado, multiplicado com ele, aplicado de novo. Então, isso daqui deu 2. E a norma de x quadrado vai ser aplicado em 0, mais aplicado em 1, mais aplicado em menos 1, 2 também. Beleza. Então, para ser ortonormal, primeiro vetor eu vou considerar o 1 dividido pela norma dele. Segundo vetor eu vou considerar o x dividido pela norma dele. 1 com x é ortogonal, então esses dois também vão ser. E agora eu preciso do terceiro vetor aqui, o meu V2. Aí o V2 que vocês vão ter que fazer a continha lá do Gram-Schmidt. Vocês vão chegar no x quadrado menos 2/3. Aí esse já é ortogonal aos outros dois, só que vocês precisam normalizar. Daí vocês vão ter que considerar o V2, que é o V2' dividido pela norma de V2'. Fazendo essa continha, aí não vou colocar todos os detalhes, mas o vetor que aparece é menos raiz de 6 sobre 3 mais raiz de 6 sobre 2 vezes x ao quadrado. Então, essa aqui é uma base ortonormal do espaço. Aí você vai e calcula a matriz de t nessa base. Então, o que você vai ter que fazer? Pegar o primeiro vetor, calcula o t dele e escreve em função dessa base. Vocês vão ver que o primeiro vetor ele vai dar exatamente o segundo vetor. O t do segundo vetor vai dar menos o primeiro vetor. E o t do terceiro vetor vai dar 2 vezes ele mesmo. Ou seja, o terceiro vetor ele é um autovetor associado a 2. Então, vocês obtêm aí a matriz de t numa base ortonormal. Daqui eu já vejo que ela não é simétrica. Portanto, t é diferente de t estrela. Eu já vejo que nem todas as colunas têm norma 1, por exemplo, a terceira. Então, a gente já vê que T não é isometria. Para ser isometria, lembra, a matriz é uma matriz unitária ou ortogonal. Isso só acontece se as linhas ou as colunas são vetores ortonormais. Agora, o que está faltando responder aqui é o normal. O normal, vocês vão pegar essa e vocês vão pegar a matriz do adjunto, que é a transposta disso. Faz o produto dessas duas matrizes numa ordem, faz na outra ordem e vê que vai coincidir. Então, vai acontecer que T é normal. Então, essa seria uma das maneiras, né, de resolver esse exercício. E por último, eu coloquei um exemplo que eu só queria chamar a atenção que diagonalizável, aqui eu peguei no caso com matriz, mas serve para operador. Diagonalizável não implica
unitariamente diagonalizável, ou no caso real, ortogonalmente diagonalizável. O que vale é a volta. Se é unitariamente diagonalizável, então vamos dizer, chama essa matriz de A. Se eu conseguir escrever a matriz como A, U, lambda, U, transposta conjugada, onde essa aqui é a inversa dessa, em particular, eu escrevi a A como uma P de P-1. Agora, daqui para cá, isso aqui não é verdade. Uma vez eu perguntei isso, acho que foi numa prova, vários responderam que sim, que era verdade, porque falava o seguinte: pega uma base de autovetores. No caso aqui eu estou com uma matriz 2x2, então base de autovetores vai ter 2 vetores. Ortogonaliza ela, virou uma base ortogonal de autovetores. Mas o problema é o seguinte, que a gente vai verificar. Se esses vetores forem associados a autovalores distintos, então vamos dizer que eu tenho um A lambda 1 V1 e o AV2 é um lambda 2 V2, onde lambda 1 diferente de lambda 2. E esses vetores não forem ortogonais, pode ser que eles já sejam, que vai ser o caso, por exemplo, se a matriz for normal ou simétrica, né? Se isso acontecer, sempre autovetores associados a autovalores distintos são ortogonais. Mas esse caso, essa matriz A, ela não é normal. Não é normal. Então, deixo para vocês verificarem que ela não é normal. Então, eu não tenho essa garantia. De fato, o que vai acontecer é exatamente isso. Eu vou pegar 2 autovetores associados a autovalores distintos e eles não vão ser ortogonais. E aí, se eu tentar ortogonalizar, eu vou cair com outro conjunto com 2 vetores ortogonais, mas que não vão mais ser autovetores. Então, eu não consigo, na raça, transformar uma base de autovetores qualquer numa base ortonormal de autovetores. Ou os associados a autovalores distintos já são ortogonais, ou se eles não forem, quando eu for tentar ortogonalizar, eu vou obter vetores que não são autovetores. Então, eu dei esse exemplo dessa matriz aqui. Não vou fazer todos os detalhes só para não ficar muito longo, mas vou passar aqui um resumo do que vai acontecer. Depois vocês verificam as continhas. Então, o polinômio característico dessa matriz vai ser o polinômio x mais i, x menos 2. Ele tem 2 raízes distintas. O primeiro autovalor eu vou considerar o menos i. Segundo autovalor, eu vou considerar o 2. Só chamar a atenção que alguns podem estar se perguntando, mas as raízes complexas não aparecem a pares conjugadas? Não, porque isso só vale se os coeficientes do polinômio forem reais. Aí sim, mas no caso aqui, ó, a matriz ela tem entradas complexas. Então, quando eu fizer o polinômio característico, vai ser um polinômio com coeficientes complexos, e aí não necessariamente acontece isso com as raízes. Achei os autovalores, aí acho autovetores associados. Não vou fazer todas as continhas, mas, por exemplo, um autovetor associado ao lambda 1 é o 1, 0. E um autovetor associado ao lambda 2 é o 1 menos i. Ou qualquer múltiplo dele também pode ser usado no lugar. V1 e V2 formam uma base, autovetores associados a autovalores distintos são sempre LI. Então, eles formam uma base de autovetores, mas eles não são ortogonais. Vamos verificar aqui, ó. V1 com V2 ficou 1, que é diferente de 0. Ou seja, esses vetores não são ortogonais. Aí, se eu tentasse ortogonalizar eles, então eu vou considerar um V2' como sendo o V2 menos produto interno de V2 com V1 dividido por norma de V1 ao quadrado vezes V1. Fazendo essa continha, vocês vão chegar no seguinte vetor: 0 e menos i. Daqui a gente já vê que esse daqui não é autovetor, porque todos os autovetores associados ao lambda 2 são múltiplos escalares do V2. Esse aqui não é um múltiplo escalar do V2. Ou você poderia testar explicitamente que a V2' é diferente de 2V2'. Ou seja, se eu pegar a base de autovetores e tentar ortogonalizar,
eu vou obter outros dois vetores, mas que não vai mais ser uma base de autovetores. Então é isso, pessoal. Valeu, bons estudos.